Olá, gente, tudo bem? O objetivo desse vídeo é falar sobre a noção de intelectual específico segundo Michel Foucault. O grande ponto é a gente entender qual é a diferença do intelectual específico e do intelectual que ele chama de universal. Para isso a gente precisa entender o momento em que nasce essa noção de intelectual específico. Esse momento é justamente ali nos anos 60, após o Maio de 68, após os acontecimentos de Maio de 68, após tudo que acontece em relação à academia com o Maio de 68 e as lutas que são relacionadas a esse momento específico. Como que a gente consegue entender isso? Acho que o primeiro ponto é entender o corte que existe entre aquilo que é chamado do intelectual universal para o intelectual específico. Esse corte é estabelecido de uma maneira mais ou menos esquemática. O intelectual universal seria uma figura muito próxima de um jurista que percebe leis universais e que percebe regras boas para todo um conjunto de grupos sociais, para todo um conjunto de indivíduos dentro da própria sociedade. O grande ponto aqui é a gente entender que a figura do intelectual universal, do filósofo que fica preso dentro do seu escritório e que, através de uma longa reflexão, estabelece leis universais, é uma figura completamente oposta à dos pequenos movimentos que foram nascendo principalmente no século XX. Um exemplo do próprio Foucault, é relacionado à luta antimanicomial. Para essa luta acontecer, foi necessário que alguns intelectuais da época, entre eles Michel Foucault, participassem ativamente dos movimentos militantes locais. Esse é um ponto também. O intelectual específico, ele está ligado sempre ao local e sempre a pequenas demandas. Há demandas locais, há demandas específicas e há demandas que não necessariamente vão afetar o todo da sociedade. Isso é muito importante porque, segundo essa noção do intelectual específico, a função do intelectual seria, portanto, ser um propulsor para os movimentos locais. Ser alguém que dá um embasamento teórico, mas que ao mesmo tempo tem uma participação ativa na prática, que consegue fazer com que a teoria se adeque à prática, ao mesmo tempo fazendo com que a prática seja eu diria uma devedora, mas não necessariamente uma devedora. Seria um momento da teoria colocado na realidade concreta. Essa troca ela é constante. Na medida em que ela acontece, o que a gente percebe é uma teoria feita conforme a realidade imediata, mas que transcende também os objetivos imediatos do movimento, né? Isso significa que o intelectual específico consegue utilizar uma bagagem teórica, uma bagagem muitas vezes feita por intelectuais universais, para poder aplicar na prática e para poder entender na prática como isso pode funcionar ou não. Isso é uma vantagem do intelectual específico em relação ao intelectual universal. Mas é uma vantagem que só é uma vantagem, só existe enquanto vantagem, na medida em que os movimentos sociais organizados, principalmente, passam a tomar conta das ruas e passam a ter mais relevância política ao longo do século XX. O intelectual universal, por sua vez, ele tem uma participação distante dos movimentos de rua. Ele seria alguém preso dentro de um escritório, como eu havia dito. Uma figura para isso poderia ser talvez Hegel, talvez Kant, intelectuais de escritório, né? O ponto do Foucault, ao entender a noção do intelectual universal e do intelectual específico, é também compreender como que os movimentos políticos podem dar conta de absorver tudo aquilo que é produzido também na academia. E isso significa que a academia passa a ter na sua produção uma etapa de pensamento que é colocada junto com a prática. Essa etapa da militância política do intelectual específico. Só que o intelectual específico ele também corre alguns riscos, né? Um desses riscos é, na medida em que ele tem uma atuação prática muito forte, ele pode talvez se render às demandas de mercado, ele pode se render às demandas imediatas. Ele pode se render ao jogo político imediato. Para isso, o intelectual específico precisa a todo momento ter autocrítica e observação em relação às suas ações. O intelectual específico não pode ser, portanto, um joguete político.
Ele não pode funcionar como uma dobradiça entre uma necessidade imediata e entre um objetivo maior, um objetivo de longo prazo. Então é necessário que esse tipo de intelectual esteja sempre alinhado aos seus interesses de longo prazo, aos interesses locais, imediatos do movimento em que ele milita de longo prazo, e ao mesmo tempo é necessário que ele consiga agir no período imediato, no curto prazo. Que ele tenha, portanto, uma estratégia de longo prazo e uma estratégia de curto prazo, e que ele consiga, nisso, incluir a sua teoria e dar um embasamento que vai fundamentar esse tipo de estratégia. Tudo que eu estou falando aqui, gente, está dentro de um texto do Colunas Tortas, chamado Intelectual Específico segundo Michel Foucault. Eu vou colocar o link aqui embaixo, você pode ver, você pode ler depois, caso queira. E também, caso você queira, você também pode se inscrever no canal para receber mais vídeos a respeito das noções do Michel Foucault e a respeito também de noções de análise do discurso e de noções relacionadas a autores pós-estruturalistas. Muito obrigado!